vencer as tempestades da vida? Primeiro, com Jesus no barco. Com Jesus no barco. Hoje começamos assim. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Evangelista Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Marcos. Capítulo de número 4. Versículo 35 ao 40. Você encontra aí a sua Bíblia e começa a glorificar o Senhor, porque o Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer: é possível vencer as tempestades da vida, ainda mais com Jesus no barco. Então, se você está com Jesus no barco, continua. Se você pensou em sair do barco e deixar ele, volte para esse barco. Volta logo para o barco, porque barco sem Jesus é problema, hein? Barco sem Jesus afunda, naufraga. Popular de hoje, a nossa juventude, dá ruim, hein? Dá ruim, então, dá ruim. Deixa o mestre no barco, deixa ele no barco. Então, vencendo as tempestades da vida com Jesus no barco. Amém? Marcos 4, quem encontrou? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Aleluia. Ah, Jesus, Deus é bom, hein? Em todo tempo Ele é bom. Glória a Deus. Vamos lá então. Marcos 4, versículo 35. Senhor, fale conosco. Abra a porta da Tua palavra. Nos ensine a vencer as tempestades da vida. Nos faça passar como cantava o irmão Lázaro, o pastor Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então, versículo 35 aí. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos, ou seja, disse Jesus aos discípulos. O que ele disse? Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. Diga assim comigo: levantou-se um forte vendaval. Amém, até aí. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Diga assim comigo: Jesus se levantou. Amém. É aí. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Jesus diz: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Irmãos, eu introduzi a série da mensagem falando sobre as tempestades da vida. Tempestades acontecem na vida de todos, brancos, negros, pobres, ricos, não importa a classe social, não importa a tribo, raça,
Todos nós enfrentamos tempestades na vida. As tempestades, muitas vezes, elas nos atormentam, porque em meio às tempestades da vida, eu estou falando de coisas agora, de coisas existenciais, de problemas existenciais, de conflitos, de afrontas, de vergonhas, de problemas, dificuldades, aflições, intempéries, tudo aquilo que nos causa dano, seja emocional, seja físico, espiritual. Isto significa tempestade. Tudo isso significam tempestades da vida. Eu tenho certeza que nesse momento, algum vento forte pode estar soprando no seu coração. Talvez o vento do medo, talvez o vento do desemprego, talvez o vento da carência afetiva, talvez a tempestade que sopra em você seja o vendaval, sabe, da vergonha, da crise financeira, das portas fechadas, talvez seja da crise conjugal, seu casamento sempre, todo momento você sofre tempestades, vendavais, furacões, tornados. A pergunta é retórica e pensa: quais são as tempestades que você tem enfrentado em sua vida durante esse tempo? Outra verdade é que existe uma tempestade sobre nós que fizera um ano esse mês, uma tempestade chamada Covid-19, uma tempestade também chamada de coronavírus, ou hoje novo coronavírus, uma tempestade pandêmica de cunho mundial, todos aflitos, preocupados. Está na hora de vencer as tempestades da vida com Jesus no barco. Está na hora. Está na hora de nós. Eu começo nós porque eu quero me colocar como primeiro nessa turma. Eu quero puxar a fila com vocês. Não estou pregando para vocês, tá? Estou pregando para nós. Eu quero puxar a fila. Está na hora de nós, de uma vez por todas, valorizar o mestre que está no barco conosco. Barco, se tempestade representa problemas e adversidades, o barco representa a sua vida, a minha vida. O barco representa a nossa casa, nossa família. O barco representa nosso ministério, aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E a pergunta é: que valor nós temos dado aquilo que Cristo tem nos confiado? Você já ouviu esse ditado? Meu avô ainda diz, com 99 anos, ele fala assim: meu filho, ele fala assim, meu neto, se com Jesus passamos alguns apertos, imagina sem Jesus. Meu avô fala. Então a grande questão é: se com Jesus um barco podemos enfrentar problemas, imagina sem Ele. Como vencer as tempestades da vida com Jesus um barco? Eu quero começar falando com você uma coisa. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus, o versículo diz o seguinte: que Jesus disse a eles: vamos para o outro lado. Então nós temos uma convicção que aqui Jesus chama os seus discípulos e diz o seguinte: vamos para o outro lado. Vamos é o seguinte: eu vou com vocês, eu estou no barco com vocês, eu estou nesta missão com vocês, eu vou atravessar as circunstâncias com vocês. Escute bem: quando Deus permite coisas acontecerem em nós como filhos, Ele vai andar conosco no meio das dificuldades. O irmão Lázaro falava sobre o caminho da consequência. Quando nós pecamos, sempre vai ter consequências.
Mas Deus é tão amoroso, Deus é tão bom, que esse caminho da consequência, mesmo merecendo, Deus atravessa conosco, para que a gente saia do outro lado transformado, restaurado. Sabe, o caminho da consequência dos nossos pecados, pelos pecados que cometemos, a Bíblia diz que todos foram destituídos, porque todos pecaram. Mas a consequência que era sobre nós de maldição, de condenação eterna, Jesus na cruz do Calvário pegou em nossas mãos e disse: eu vou atravessar com vocês, eu vou vencer por vocês. Quando os discípulos estão no barco com Jesus, Jesus disse: vamos para o outro lado, vamos atravessar juntos. Jesus entrou no barco aí, e Jesus está no barco com eles. Porém, no meio do caminho, no meio do trajeto, os discípulos, mesmo com Jesus no barco, diga assim: mesmo com Jesus no barco, os discípulos viram as tempestades se levantarem contra eles. Então escute bem, quando estamos no barco com Jesus, pensa, mesmo no barco com Ele, junto com Ele, agarrado com Ele, os discípulos, eles percebem duas coisas aqui nesse texto. A primeira, eles viram a tempestade se levantar contra eles. Aí você pensa: pastor, mas Jesus não está no barco? Escute bem, mesmo com Jesus no barco, tempestades tendem a se levantar contra nós. Vamos perceber o texto comigo. Eu gosto de Bíblia. Vamos ler o texto comigo. Versículo 37. Eles estão fazendo o trajeto, e diz a Bíblia: levantou-se um quê? Um forte vendaval. Levantou-se um forte vendaval. Ou seja, mesmo com Jesus no barco, a tempestade se levantou. Essa palavra vendaval, ou tempestade, ou forte vento, na sua raiz grega, que é a raiz do que o Novo Testamento foi escrito, essa palavra significa terremoto, tempestade ou tornado. Quando a Bíblia diz que um forte vendaval se levantou, ou seja, os discípulos estavam à beira da morte. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que mesmo com Jesus no barco, as tempestades podem se levantar contra nós. Queridos irmãos, não sei quanto tempo você tem de crente, você que já é crente, quantas tempestades você já atravessou na sua vida. Você está na igreja, você está se dedicando ou tentando servir o Senhor como eu, você está doando aquilo que você consegue, mas é tempestade daqui, é tempestade dali. E tem alguns que nesse momento se perguntam: por que, Senhor? Se eu estou na sua casa, se eu estou tentando te servir, por que essa tempestade? Por que meu filho tem que passar por isso? Por que o meu esposo me trata assim? Por que a minha esposa me trata assim? Por que a porta não se abre para mim? Por que essa doença me acometeu? Por que eu tenho que passar por estes vendavais? Mesmo com Jesus no barco, nós enfrentamos tempestades na vida. Fabiana Anastácio, nossa irmã querida que também partiu em meio à Covid-19. E agora eu estou falando dos conhecidos no Brasil, popularmente falando. Nosso irmão Lázaro. E quantos pastores perdemos? E quantos irmãos, familiares, parentes perdemos? E talvez você se pergunta: Deus, por que eu tenho que enfrentar estas tempestades? Escute, com Jesus no barco, nós vamos ver as tempestades se levantar. Os discípulos viram as tempestades
se levantarem contra eles. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas tempestades você tem visto se levantar na sua vida? São muitas. São muitas. E sempre a pergunta é: mas Jesus não está no barco, sim ou não? Sim, Ele está no barco, mas a tempestade acontece, porque a tempestade é para todo mundo. Ter Jesus num barco não significa que não vamos enfrentar a tempestade. Filho de crente também adoece. Jesus disse que o mesmo sol que brilha para o justo, brilha para o ímpio. Escute bem, a diferença não é o que acontece, a diferença é como nós cremos. A diferença é para quem você está olhando. Se você no meio do trajeto com Cristo, Ele está no barco, sim ou não? Mas se no meio do trajeto você focar na tempestade, você esquece do Mestre. Quantos de nós temos esquecido de Jesus em meio à tempestade da vida? Somos tentados a negar Jesus, negar a igreja, falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, falar mal da comunhão. Por quê? Porque as tempestades têm se levantado contra nós. E ao invés de nós se levantarmos contra as tempestades, nós se levantamos contra as pessoas. Julgamos as pessoas, condenamos as pessoas, interpretamos equivocadamente as pessoas, atiramos pedras às pessoas. A Bíblia diz que mesmo com Jesus no barco, a tempestade se levantou. Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval. E quando os vendavais se levantam contra nós, diz aí a Bíblia, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Sabe, as ondas vêm, são os problemas, bate daqui, bate de lá. E aí nosso barco é o barco da vida, é o barco do ministério, é o barco da família, é o barco da vocação, é o barco da salvação. A gente está vendo o nosso barco naufragar. E tem gente que fica assistindo o barco naufragar, fica assistindo sem se levantar, fica assistindo sem tomar a atitude correta. Pastor, as tempestades estão sobre mim. A pergunta é: Jesus ainda está no seu barco? Porque se Ele estiver no seu barco, aí eu quero aqui te mostrar. A tempestade veio sobre os discípulos. Jesus estava no barco. Mas aí nós aprendemos aqui o que não devemos fazer em meio à tempestade. Olha o que não devemos fazer. Não devemos acreditar que o Senhor não se importa conosco. Não faça dessa forma. Não se aproxime de Cristo dessa forma. Não clame Cristo dessa forma. Qual a forma errada? Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. O que eles disseram a Jesus? Mestre, não te importas que morramos? Qual é o grito deles em meio à tempestade? Ô Senhor, o Senhor não se importa pelo que eu estou passando? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou atravessando? Será que o Senhor é indiferente comigo? Será que o Senhor não está vendo os meus sofrimentos? E aí, discípulos, quantas vezes agimos como esses discípulos? Quantas vezes nós agimos assim com Jesus? Estamos na igreja, estamos caminhando, Jesus está no barco, mas o problema vem, nós nos aproximamos dele dizendo: e aí, Senhor? Não me ama mais? Me esqueceu, não é? Não se importa mais comigo? O Senhor não olha mais para mim, porque se olhasse não estaria dormindo, descansando, enquanto meu barco está afundando. Não podemos agir dessa forma. Se Jesus está no barco, o nosso clamor deve ser outro. Não devemos confrontar Jesus dizendo: não se importa comigo? Qual o clamor que você teria no meio da tempestade e Jesus estivesse no barco? Escute bem, levante suas mãos.
O Senhor nunca te deixará só em meio às tempestades da vida. Às vezes parece que Ele está quietinho, parece que Ele está dormindo, mas a Bíblia diz que o nosso guarda não cochila e não dormita. Se Ele está no seu barco, prepare-se, Ele vai se levantar ao seu favor. Jesus vai se levantar ao seu favor. Ele vai se levantar ao seu favor. Aleluia. A segunda coisa que os discípulos viram em meio à sua jornada, em meio às suas navegações. Segunda coisa, vamos recapitular. A primeira, eles viram a tempestade se levantar contra eles. A segunda, eles viram Jesus se levantar a favor deles. Vou repetir para você entender o mistério. A primeira, eles viram a tempestade se levantar contra eles. A segunda coisa que eles viram na navegação, no trajeto, eles viram Jesus se levantar a favor deles. Escute bem, na navegação da vida, na jornada da vida, você vai ver muitas tempestades se levantarem contra você. Mas se você olhar com fé, você também verá Jesus se levantar ao seu favor. Você precisa abrir os seus olhos espirituais. Tem gente que só enxerga gigante. É como os 10 espias que Moisés enviou para olhar a terra. Só enxerga o problema, só enxerga os obstáculos, só enxerga a doença, só enxerga a miséria, só enxerga o que não fez. Existe um ditado árabe que fala sobre isso. Esse ditado diz assim, que o ingrato age dessa forma. O ingrato, se ele receber 99 pratos de comida, ele não agradece, ele não lembra. Mas se ele pediu 99 e recebeu, não agradece. Se um pedido a mais que ele fizer, no 100º, a pessoa disser, não posso, ele se vira, ele fala mal, ele diz que nunca prestou para ele. Porque o ingrato, ele não considera as 99 vezes que ele foi servido, ele desconsidera a uma vez que não puder ajudá-lo. E muitas vezes estamos caminhando assim com Cristo. Nós desconsideramos tudo o que Cristo faz, tudo o que Cristo fez, tudo o que Cristo é, e consideramos um erro. Somos assim na igreja. A igreja precisa ser perfeita, porque se a igreja falhar, acabou a comunhão, acabou a admiração, acabou. Mas a Bíblia diz que não podemos ser assim. Atire a primeira pedra que não tem pecado. Os discípulos olharam para a tempestade e eles foram até Jesus e questionaram, desconsideraram o amor e o cuidado do Salvador. Mas aí, a segunda cena que eles observam é que Jesus se levantou a favor deles. Se a tempestade se levanta contra você, Jesus se levanta ao seu favor. Jesus se levanta contra a tempestade que é contra você. Porque a guerra não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra potestades e principados. Pastor, em que parte aí Jesus se levantou? Vamos observar comigo, versículo 39. Ele se levantou, ele é Jesus. Jesus se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Observa que a tempestade se levantou contra eles, mas a Bíblia diz que Jesus se levantou contra a tempestade. Quem é contra você é contra Jesus.
Quem é contra a igreja é contra Jesus. Se a tempestade se levanta contra, Jesus disse, então eu se levanto contra as tempestades da vida. No barco da vida, com Jesus no barco, observe quando ele se levanta ao seu favor. Ele está se levantando, ou ele se levantou ao nosso favor. E aí Jesus, isso aqui para mim é magnífico, porque aqui também eu aprendo duas verdades imprescindíveis. Eu aprendo duas verdades incontestáveis. Quais são? Eu aprendo aqui, gente, observa, por favor, fica ligado. É que entre o ser humano e entre a natureza, o homem é a criação que Deus fez com as próprias mãos. A natureza, Deus disse, haja isso, haja aquilo. Mas sabe o que mais me deixa perplexo? É que nessa cena Jesus nos mostra de forma clara e explícita que a natureza reconhece a voz de Deus ligeiramente. A natureza, assim que Jesus fala, ela reconhece quem está falando. Enquanto o ser humano é lerdo em reconhecer a voz do Senhor. O ser humano, Deus fala, Deus age, e ele fica, não age. Mas observa comigo isso aqui, é preciso acender uma luz de emergência para nós. Porque diz a Bíblia que Jesus se levantou, repreendeu o quê? Fala comigo, o vento, e disse ao mar. A pergunta é, o vento tem ouvido? O mar tem ouvido? Mas eles reconhecem quem está falando com eles. A natureza reconhece de forma ligeira e apressada a voz do Criador. A natureza reconhece quem está falando. Diz a Bíblia que Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Jesus conversou com o mar. O mar que não tem coração, que não tem ouvido, que não tem boca. E o Senhor disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E sabe o que o vento faz? Sabe o que o mar faz? O vento se aquietou. O vento se aquietou. A natureza obedece ligeiramente à voz de Deus. O mar obedece, o mar reconhece quem está falando. E os filhos, criação que ele fez com as próprias mãos, finge que ele não está falando nada. Ouve e não muda. Ouve e não busca uma mudança. Ouve e não decide nada. Mas querido, por favor, observa comigo. Jesus falou para o vento. Jesus disse ao mar, aquiete-se. Para com isso. Acalme-se. E diz a Bíblia, o vento abaixou a bola. O vento abaixou a bola. Isaías 55:11. Escute bem, irmãos. Se a natureza sabe quem está falando, te faço uma pergunta: você reconhece a voz de Deus? Quanto tempo você tem fugido da voz de Deus? Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Põe no verso 10 também, por favor, verso 10. Volta uma casinha, assim, ó. Assim como a chuva e a neve, natureza, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, sem fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Olha o que a Bíblia diz, que a natureza obedece, frutifica, multiplica. A natureza recebe a bênção de Deus. A natureza obedece ao Senhor, ouve o Senhor, cumpre os mandamentos do Senhor. E nós? O que nós temos feito com a palavra de Deus?
O vento disse. É como se o vento dissesse ao mar: ei, você sabe quem está falando aí nesse barco, não sabe? Aí o mar: rapaz, é a voz dele. Eu lembro da voz dele lá no Gênesis. É aquele mesmo lá do Gênesis. É ele. É ele. É o Criador. Aí o vento com aquela bagunça, o vento suviando, gritando, batendo no barco, a onda agitada, aquela bagunça. O Senhor: ei, calme-se, quietes, se comportem, se comportem. E o vento e o mar disse: sim, Senhor, eu sei quem tu és. O Senhor é aquele lá desde o princípio. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você não é vento, você não é o mar. Você é um filho que Ele está te chamando. Você é um filho que Ele está te chamando. Que nessa noite o Espírito Santo abra os seus ouvidos. Que nessa noite o Espírito Santo abra o seu coração. E Deus te diz nessa noite: acalme-se, aquiete-se. E Ele tem bonança para você. Ele tem bonança para você. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora, se a natureza obedece e reconhece a voz de Deus, é ligeiro para isso. Nós também observamos a lentidão do homem, a lentidão do ser humano em reconhecer a voz de Deus. Alguns já estão aí pensando: ih, rapaz, será que é Deus que está falando comigo? Eu acreditaria no seu lugar que fosse sim. Domingo, gente, pandemia, quarentena. Por que veio? Ah, você veio porque o Pai te trouxe aqui. Ah, você poderia dar. Hoje não teria desculpa para o crente. Não teria, eu respeito. A igreja tem uma pessoa. Se tivesse uma pessoa aqui hoje: pastor, não fui porque estou na quarentena. Tudo bem, irmão, beleza. Então hoje você teria todas as desculpas do mundo para não vir. Mas que bom que você veio. Porque o Senhor quer você aqui no barco. O Senhor quer você no barco. E aí o problema que encontramos aqui é que enquanto a natureza reconhece de forma apressada a voz de Deus, o ser humano é lento em reconhecer a voz de Deus. Por quê, pastor? Vamos concluir a mensagem aqui. É que no versículo 40 e 41 diz assim: então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Isso após ele ter acalmado o vento, ter falado com o vento, ter batido um papo com o mar. Eles viram tudo, mas ainda assim eles estão com medo. E aí no versículo 41 eles entregam o que está acontecendo com eles ou dentro deles. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Presta atenção. Enquanto o vento e o mar obedeceu a voz de Deus, pum! Entende? Enquanto o vento rapidamente caiu em si, opa, é Deus. O mar entendeu, é Deus. E eles estão perguntando ainda: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Você observa como o ser humano é lento em compreender a voz de Deus? Como o ser humano é lento, ele é vagaroso em compreender, em discernir a voz de Deus. Nós somos lentos em compreender. Nós entendemos, aí alguns postam que livramento, para quem não reconhece Deus, é sorte. Ah, é sorte. Ah, o tiro bateu, a bala vazou e estou vivo. Mas dei uma sorte. Sorte. Aí tem aquela frase. Qual é a frase? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então
eles estão sendo livrados, libertos do mar, da fúria do vento, e eles estão perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero fazer você refletir e te fazer um convite agora. Isaías capítulo 1, versículo 2 e 3. Deus falou através do profeta Isaías: ouçam os céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. O Senhor falou. O que o Senhor falou? Aí o Senhor disse: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Foi o Senhor que disse: eu criei eles, fiz eles crescerem, mas se revoltaram contra mim. Versículo 2. Aí o Senhor diz: ó, que Deus diz: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a sua manjedoura do seu proprietário. Mas Israel, ou seja, o meu povo, nada sabe, o meu povo nada compreende. Deus está dizendo que o boi e o jumento reconhecem o dono. Eu posso falar que o cachorro reconhece o seu dono, o gato reconhece o seu dono, o papagaio, o periquito, a sabiá reconhece dono às vezes. O jumento reconhece dono. O que Deus está dizendo? O jumento reconhece o dono. O jumento sabe onde é a sua casa. Mas ele disse: mas meu povo, mas meus filhos, nada sabe e nada compreende. Está dizendo que o jumento e o boi é mais esperto que nós. É duro. O gato, pichane, aí vem, aí passa o rabinho na sua perna. O cachorro chama pelo nome, Tó, ele vem. O papagaio aprende a conversar com você. Tem bicho que quando sai de perto do dono fica doente, morre de saudade. Esses dias eu vi uma reportagem do cachorro. O dono dele foi internado, o cachorro foi atrás. Ele ficou lá na frente do hospital até o dono morrer. O dono morreu, eu vi a reportagem. Aí levaram o corpo do dono do cachorro para enterrar, para o cemitério. O cachorro foi atrás e o cachorro mora no cemitério até hoje. Mas o Senhor disse: o jumento conhece o dono, o boi reconhece, mas o meu povo nada sabe, o meu povo nada compreende. Os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero te falar quem é este. Este é Jesus. Este é Deus. Eu te apresento: este é o seu Pai. Este é o nosso Pai. O vento acalmou na sua vida, não foi sorte, foi Deus. A tempestade passou na sua vida, não foi sorte, foi Deus. O barco prosseguiu até o outro lado, não foi sorte, foi Deus. Por isso, com Jesus no barco, você não vai parar. Você não vai parar. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Abra as tuas mãos. Enquanto isso, o louvor, o ministério vem à frente. Você abre as tuas mãos, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu queria que você agora se olhasse dentro do barco, por favor. Faz de conta que você está dentro do barco. Você está dentro do barco. E agora, o seu barco foi acometido de uma tempestade. As ondas estão gritando, alvoroçadas, batendo violentamente no seu barco, na sua vida. As crises não param, as dores não cessam, os problemas parecem que não acabam. E você pensa: eu vou morrer, não aguento mais. E aí o Senhor
está na proa do seu barco, esperando uma atitude sua. Qual é a atitude que você terá com o Senhor? O Senhor está te dizendo essa noite: veja eu se levantar ao seu favor. Eu gostaria que agora você, com os olhos fechados, mas com o olhar da fé aberto, você está vendo Jesus se levantar agora? Ele está se levantando. Ele se levantou, igreja. E agora ele está de braços abertos. E talvez você pense: Jesus, veja as tempestades, veja os problemas da minha vida. E aí Jesus agora está dizendo a tempestade da sua vida. Jesus está falando aos ventos fortes contra a sua vida. Jesus está dizendo aos mares que se levantam contra você. Ele está dizendo: acalme-se, vento, aquiete-se, porque ela é meu filho, é minha filha, porque eles são os meus filhos. E você, vento, e você, mar, vocês não vão matar meus filhos. Meus filhos não vão morrer afogados. Não vão. O Senhor está te chamando agora para não abandonar o barco. Não abandone o barco. Ele está contigo.